Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. A semana passada, no nosso último vídeo, eu falei da condição de Laodiceia, direitos, essa busca por direitos e muitos direitos não dados por Deus. Eu gostaria hoje de fazer aqui, por que eu falei disto na semana passada? Porque há 2 vídeos atrás, 2 semanas atrás, eu falei sobre a posição da mulher na igreja. E Deus não deu à mulher o direito de assumir o ministério, de exercer a autoridade sobre a igreja. Deus não deu. Alguém diria assim: nós estamos vivendo em tempos diferentes, mas não estamos pregando um evangelho diferente. Nós estamos pregando o mesmo evangelho. Nós temos escritura, Deus dizendo, a escritura nos mostrando, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus dizendo, eu sou Deus e não mudo. Se nós vamos pregar a palavra dele, nós vamos ter que pregar a mesma palavra em todos os tempos. Mas tem havido essa visão, e por isso nós tomamos na semana passada esse nome Laodiceia, mostrando que as pessoas estão lutando pelos seus direitos. Quais direitos? Direitos adquiridos adquiridos com lutas, com batalhas, porém direitos sem bases escriturísticas. Eu quero trazer então hoje aqui, não um direito, mas algo por que todos nós deveríamos lutar, um domínio. Alguém me disse assim, olha, entendi o que o senhor falou sobre as mulheres, mas por que é que o senhor não falou sobre os homens? No caso de Adão, por exemplo, que Deus disse a Adão para não comer da árvore. A mulher comeu, deu a Adão e Adão comeu. Depois alguém disse, Abraão, ele poderia ter rejeitado o que Sara disse. Sim. E aí, eu estava respondendo que nós estamos falando sobre ministério. Por que Deus não deu a liberdade às mulheres sobre o ministério? Tomando os homens, então, eu quero que você vá comigo a Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, do jeito que Deus queria o homem, Deus criou o homem. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Você vê, macho e fêmea os criou. Creio que lá em Gênesis capítulo 5, nós vamos ver que Deus chamou esse macho e fêmea, os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão. Quer dizer, Deus criou Eva em Adão. No dia que Deus formou a mulher, ele tirou a mulher do homem. Mas essa unidade Deus criou e chamou macho e fêmea, os chamou Adão. A imagem de Deus ele criou. Então, quando você vê o povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus também tem seu povo em si, sua noiva em si. Por isso, Jesus Cristo, nós falamos, Jesus Cristo foi ao Calvário. Ele nunca pecou, mas ele se fez pecado para a redenção. Adão caiu junto com a sua esposa porque ele não poderia deixar parte de si mesmo. Ele não poderia perdê-la.
cria outra, Senhor. Gênesis, Malaquias, capítulo 2, diz que Deus tinha abundância de espíritos, mas criou os dois com o mesmo espírito. Então, ela precisava ser ele. Ela precisava estar nele. E dessa forma, Deus os criou. E depois Deus tira a mulher do homem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. O que nós acompanhamos no decorrer da história é que o homem foi perdendo domínio, e nós vimos grandes reis, esses homens do princípio, eles dominaram. Eles foram grandes patriarcas, dominaram suas famílias. Daqui a pouco nós vimos reis com grandes domínios, mas os homens foram perdendo isso. E hoje você tem presidentes que não têm autoridade, você tem reis que são apenas objeto de decoração de uma nação, tudo perdeu o seu domínio. Quando Deus vai levantar um homem no ministério, Deus requer, de novo, o mesmo domínio. Aí é que está, e que nós temos visto também as igrejas passando por cima, assim como consagrando mulheres a um ministério que elas não deveriam ter, consagram homens que não podem ter o ministério. Por quê? Porque Deus deixou os ministérios aos homens, mas a qualquer um, não. Os deveres dos bispos e dos diáconos em 1 Timóteo capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É uma coisa maravilhosa. Então, eu também desejo, o outro deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Lá em Mateus, capítulo 19, os fariseus vieram tentar Jesus e disseram: Senhor, é lícito repudiar a mulher por qualquer coisa? Ele disse: não. Aí eles disseram assim: mas Moisés nos mandou dar carta de divórcio. Ele disse: não. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu dar carta de divórcio. Mas no princípio, não era assim. Entende? Então ali estava Jesus levando os homens ao princípio. Qual princípio? A antes do pecado. Para quê? Para que os homens fossem o que São Paulo iria recomendar e requerer aqui para que qualquer pessoa assumisse o ministério. Irrepreensível. Que não seja um homem cheio de problemas que ele deve ser chamado a atenção toda hora. Uma vida sem testemunha. Testemunhos. Marido de uma mulher. E aí você observa as igrejas hoje, pastores, diáconos, líderes de cântico, tudo. As pessoas têm 2 casamentos, pode largar uma irmã da igreja, casar com uma outra, o Senhor mandou. Deus nunca mandou isso. Deus não aprova isso. Mais uma vez, Malaquias capítulo 2. O Senhor vosso Deus abomina o repúdio, odeia o divórcio. Jesus dizendo, no princípio não foi assim. No princípio não havia poligamia nem entre os animais. Um touro, uma vaca. Um galo, uma galinha. Mas a criação caiu por quem a sujeitou, que era o homem. Agora, Deus está mandando esse homem ser marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Alguém diria assim, não, mas divorciou. Primeiro, Deus abomina o divórcio. Depois, o próprio São Paulo diz que, enquanto o marido for vivo, estar-lhe ligado à mulher. Então, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Os homens podem separar, os homens podem desfazer documentos, papéis, certidões. Deus não.
Quer dizer que Deus ajuntou esse homem aqui com aquela mulher ali. Deus ajuntou o homem e a mulher. Um homem, uma mulher. Então não separe o homem. Deus nunca criou essa visão que existe no mundo hoje. Principalmente, não deu aos homens que por uma infelicidade, aí eu entro, que há muitas pessoas nas igrejas. Jesus Cristo veio reconciliar o mundo com Deus, então há pessoas que tiveram essa infelicidade, perderam seu casamento, tiveram um problema, casaram-se outra vez. Sim, mas isso não lhes impede a salvação, o arrebatamento, mas não lhes dá mais o direito, olha o vídeo passado, o direito de exercer o ministério. Não, nós queremos ter o direito. O mundo vai dar direito, as igrejas darão direito, mas elas darão, as pessoas lutarão por direitos que nunca serão amparados pelas Escrituras. Então, eu creio que foi um bom tema, tão bom que nos abriu a oportunidade de nós chegarmos nesse tema aqui. Veja, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe e ganância. Por quê? Porque os homens usariam o ministério para... Isso aí você vê em todos os lugares. Sim. Mas moderado, não contencioso, não avarento a dinheiro mais uma vez. Olha as contendas. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Olha só, eu sou tão novo aqui e cheguei a esse domínio. Grandes homens aí para trás, imperadores, chegaram ao rei porque ao reinado porque o pai era rei, e quando assumiram, devastaram com tudo, criaram guerras que não precisavam, conquistaram limites só por conquistarem. Por que as guerras foram travadas? Ganância, a questão de imaturidade, que é o neófito. Então, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronto e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos. Da mesma sorte, verso 11, as mulheres desses homens sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma posição, uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, que Deus, não há desequilíbrio em Deus. Nós podemos tomar aqui 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18, nós podemos tomar Efésios, capítulo 5, Deus falando aos casais, que a mulher seja submissa ao homem, depois que o homem ame sua mulher como Cristo amou a igreja. De igual forma, então não há nenhum prejuízo, Deus não age com desequilíbrio, liberando os homens a fazer o que quiser e proibindo as mulheres, como se as mulheres fossem um tapete para que se possa pisar. Não. Ela é adjuntora, ela está ao lado dele, mas na questão ministerial, Deus não liberou. Não há direitos, não se conquista esses direitos. Isso é estabelecido, São Paulo chega a dizer, quem é espiritual ou profeta, reconheça que o que eu vos digo são mandamento do Senhor. Entendemos? Eu gostaria de deixar então esse assunto aqui para você entender que Deus deu ao homem, mesmo quando ele caiu e voltou, ele permitiu o homem estar no ministério. A mulher não. Mas qual é o homem que pode assumir? Qualquer um? Não. O homem que esteja enquadrado
e que sua vida aqui possa lhe fazer voltar lá atrás ao domínio de todas as coisas, da sua casa. A casa de Adão era a terra toda, não é? Você diria, então quer dizer que todos os obreiros dominam um pássaro, uma ave, uma coisa? Se você tomar as representações nas Escrituras, você vai descobrir em Apocalipse que aves do céu são espíritos. Esse homem precisa ter domínio sobre os espíritos, não é? E muitos símbolos dentro da Escritura a esse homem. Pode ser que ele não vá na África dominar um leão, mas que ele tenha essa representação do Deus que domina todas as coisas na vida desse homem, para que ele possa governar bem a casa de Deus, tirando os espíritos maus, tirando as representações dos demônios, das nações, dos espíritos que dominam o mundo e dando a esse povo que está debaixo da sua sujeição, está sujeito a esse ministério, dando a esse povo livramento, porque é isso que um pai faz, é isso que um marido faz. Ele livra a sua casa, ele sustenta a sua casa, e é o que o pastor faz. Ele livra o seu povo dos espíritos, das representações nacionais, demoníacas, políticas, e alimenta também essa igreja que estaria no lugar de uma esposa. Que Deus te abençoe. Abençoe ricamente a sua vida e que você possa estar debaixo de um verdadeiro ministério. E esse ministério, ligado a Cristo, tendo Cristo como cabeça, tal como está em Coríntios capítulo 11, e essa mulher tendo os seus cabelos como um sinal de poderio, estando debaixo do domínio, tendo o marido como cabeça também. Deus vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se você viu esse vídeo a primeira vez, não conhece o nosso canal, se inscreva no canal, entre na nossa playlist, pegue as chaves do Evangelho desde o princípio, ative o sininho, porque os próximos vídeos que nós fizemos já chegam de primeira mão aí no seu aparelho. Deixe o seu gostei, se você gostou. Se eu não gostei, veja de novo, ore ao Espírito Santo, e eu sei que da próxima vez que você ouvir o mesmo assunto, você vai dizer, eu não havia compreendido, mas entendi e gostei. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um irmão, com alguém que precisa dessa palavra. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo.